Última aula nós falamos rapidamente fizemos uma breve revisão aqui, entramos na verdade na revisão, né, revisão judicial dos contratos, e antes de entrar nessa revisão efetivamente dos contratos, eu falei para vocês que a gente precisava fazer uma breve recordação da relação de consumo. Por que eu estou fazendo isso? Porque existem dois modelos de revisão contratual quando a gente pensa no sistema jurídico brasileiro. Um modelo é o do direito civil, do Código Civil, e um outro modelo totalmente diferente é o do Código de Defesa do Consumidor. Então é importante a gente saber, olha, agora estamos falando do direito civil, direito empresarial, e posteriormente nós vamos falar do Código Civil de maneira mais específica. Falamos lá que o contrato de consumo ele pressupõe aqui uma pessoa física ou jurídica que é o destinatário final, aquele que como eu falei para vocês, é o que não consome, né? Consome. É o que não lucra efetivamente ali, aquele que tem o produto ou serviço para si. Você tem o fornecedor, que é aquele que desenvolve a atividade, aí é aquele que lucra. E aqui lembrar que atividade é aquele que tem uma habitualidade, que age ali de forma profissional, que tem uma atividade econômica minimamente organizada ali, uma estruturazinha para a produção de bens e serviços. E aí vimos também o produto e o serviço como conceitos bem amplos aqui, produto qualquer bem, material ou imaterial, móvel ou imóvel, e serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitário. Então, essas atividades aqui também bem amplo, inclusive nesse aspecto aqui, eu não sei quem viu uma notícia envolvendo aquele pastor, que é o nome dele, um pastor que estava vendendo a sementinha lá, que cura o Valdomiro, eu adoro o Valdomiro. Inclusive o Valdomiro ele me instigou a voltar a um projeto antigo que eu tinha, que era descrever como que as igrejas elas podem se enquadrar na relação de consumo, né? E aí o serviço religioso ele estaria dentro dessa atividade aqui, a partir do momento em que ele exige uma determinada remuneração. Isso para mostrar para vocês que é possível você enquadrar essas atividades religiosas no sistema de proteção aqui do consumidor e mesmo no sistema do direito civil. Mas é um assunto mais para frente, para a gente dialogar mais à frente. Precisamos, partindo de tudo que falamos aqui, cadê meu indicador? Precisamos agora efetivamente entrar na revisão dos contratos, perdão, como eu falei para vocês. Eu coloquei até dentro de um quadrinho aqui, uma breve revisão para vocês lembrarem que existe a relação de consumo, que essa relação de consumo vai ter uma análise diferenciada, eu vou fazer isso mais à frente. Agora a gente vai entender o que é isso, revisão contratual, revisão judicial dos contratos e como que ela acontece. Então vamos lá. Primeiro, quando se fala, vou colocar aqui letra A, revisão contratual no Código Civil. O primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui é o seguinte: quando a gente fala em revisão contratual, e essa revisão aqui, ela é obviamente promovida por meio do judiciário, poder judiciário, a gente tem que pensar que a extinção do contrato, a resolução de um contrato, a rescisão de um contrato, ela é o último caminho que a gente vai buscar. Ou seja, a regra é, aquele que celebrou um contrato, ou aquelas partes que celebraram um contrato, elas têm interesse que aquele contrato permaneça existente, permaneça, vamos dizer assim, produzindo e garantindo ali os efeitos que foram negociados e acordados. Então a gente pode colocar a princípio, para fazer um primeiro pontapé aqui, que a extinção do contrato deve ser o último caminho quando houver algum tipo de problema na relação. Então vejam. O primeiro ponto que a gente está querendo falar aqui é o seguinte: a extinção do contrato, ela é o último caminho. E aí, junto com isso aqui, a gente traz um princípio que é o princípio da conservação contratual. E vejam, eu insisto, é um raciocínio lógico. Partindo do pressuposto que você celebrou um contrato, fez um acordo,
Você encerrar aquele contrato, sair sem cumprir a sua parte, sem receber o seu crédito, é a última vontade das partes ali, porque senão não teria contrato. É aí que surge a revisão. Então veja, a revisão ela é como se fosse uma estratégia para você ajustar um contrato que por algum motivo não é mais interessante às partes e para manter aquela relação ali. Principalmente aqui no Código Civil, quando você tem um desequilíbrio contratual, ou seja, quando aquele contrato ele deixa uma das partes muito prejudicada no que a gente chama de onerosidade excessiva. Então, eu estou inclusive insistindo bastante nisso, porque quando a gente estudou a lei da liberdade econômica, eu falei para vocês, vou pegar aqui, eu falei para vocês o que a lei da liberdade econômica mudou, né? E aí você vê aqui e pega, por exemplo, aqui, ó, o artigo 421, que é um artigo que vai trabalhar com a função social do contrato, correto? Então veja o seguinte, o contrato ele tem que cumprir uma função social. Ele tem que ser bom para ambas as partes. Essa é a regra. Ok. Aí vem a lei da liberdade econômica e coloca aqui o seguinte. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional. Opa, fiz merda. A revisão contratual ela somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Veja, um artigo inserido aqui. Qual foi a mudança que esse artigo operou no nosso sistema? Nenhuma. Por quê? Isso aqui sempre foi a regra. A regra é, o contrato, ele faz lei entre as partes. Aquele tipo de contratação ali, ele obriga. É uma pedra angular do contrato. Segurança jurídica. Você celebra o contrato com a intenção de que aquele contrato seja respeitado. Ainda assim, você tem, como eu coloquei aqui, expresso para vocês, que a extinção ela é o último caminho. E aí, não tendo mais outra possibilidade a não ser a extinção, você ainda pula uma casinha anterior e fala, peraí, vamos pensar em revisão antes de extinguir? Então vamos imaginar aqui como se fossem degraus de possibilidades. Você celebrou o contrato, ele é obrigatório. Se por algum motivo, e aqui no Código Civil, se por algum motivo, fato superveniente, um fato posterior à celebração do contrato, esse contrato se tornou desequilibrado para uma das partes, você, primeira casinha, pode, de forma excepcional, promover revisão para manter esse contrato aqui. E somente se isso não for possível que você pensa numa extinção. Então imagine como se fossem 3 degraus de uma escada, né? Você tem o primeiro degrau que obriga, um segundo que vai operar a revisão se não houver outra forma, e ainda assim, se não for possível fazer a revisão, aí você pensa na extinção do contrato. Mas veja, revisão contratual, extinção contratual são exceções. A regra é o contrato é celebrado para ser cumprido e efetivado, ponto final. Então, já para mostrar para vocês como a gente fez lá atrás, que essa lei da liberdade econômica, quando ela falou que a revisão do contrato ela era exceção, ela não falou nada, porque o próprio código já era assim, já se defendia assim largamente na doutrina e a jurisprudência dizia exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala, portanto, de revisão contratual, a extinção do contrato deve ser o último caminho quando houver algum tipo de problema na relação. Neste sentido, apesar de, em regra, o contrato agir como se fosse lei entre as partes, na figura daquilo que a gente chamou de pacta sunt servanda, é possível que se promova a revisão judicial dos contratos quando houver um desequilíbrio na relação negocial. Eu vou explicar isso aqui. Então, eu preciso só que, desde já, vocês entendam bem isso. O contrato ele é celebrado para que cada parte cumpra a sua função ali, sua obrigação, e o contrato seja cumprido tal qual foi celebrado, tal qual foi acordado. Se houver alguma causa que vai gerar um desequilíbrio, você pode permitir o que a gente chama de revisão contratual dentro dos requisitos que eu vou mostrar aqui para vocês.
Não sendo mais possível ou não se enquadrando nesses requisitos aqui, você pode pensar na extinção, que é a próxima matéria que a gente vai estudar mais à frente. O Código Civil, ele trabalha com a revisão contratual em 2 artigos. A revisão contratual encontra-se nos artigos 317 e 478. E aí, inclusive, quando se fala em revisão contratual, você tem uma divergência imensa na doutrina. Cada autor vai falar uma coisa, então, como eu falei para vocês aqui, o Tartusso fala uma coisa, o Schreiber fala uma coisa, o Tepetino fala uma coisa, o Nelson Roosevelt fala outra coisa. Então, cada autor ele vai trabalhar com uma determinada ideia aqui e a gente pode traçar vamos dizer assim, um parâmetro geral, principalmente com base na jurisprudência do STJ, que é como eu vou explicar aqui para vocês. E aí eu digo, primeiro, quando a gente fala, para a maioria da doutrina é apoiada aqui no STJ, quando a gente fala de revisão contratual, principalmente quando se fala aqui do artigo 317, o código, vou colocar assim, para a maioria da doutrina, o código consagrou a chamada teoria da imprevisão. O que isso significa? Vou colocar assim, retoma-se a antiga cláusula rebus sic stantibus, que de forma literal bem grotesca poderia ser traduzida como enquanto as coisas estão assim. Então veja, e eu estou insistindo na aplicação dessa expressão em latim aqui porque ela aparece com muita frequência. O Código Civil trabalha, para a maioria da doutrina, com a teoria da imprevisão, e a teoria da imprevisão ela é baseada naquilo que a gente chama de cláusula rebus sic stantibus. A chance disso aí cair numa prova para você é imensa. Cai muito, tanto a questão envolvendo a teoria da imprevisão, quanto a cláusula rebus sic stantibus. Lembro, na minha prova do OAB caiu a teoria da imprevisão no direito empresarial, não foi nem direito civil. Então, a gente vai entender isso aqui. O que é essa chamada teoria da imprevisão que se apoia na cláusula rebus sic stantibus? Ela diz o seguinte, em tese, para que ocorra a revisão contratual, é preciso colocar assim, um fato superveniente diante de uma imprevisibilidade e 2, uma onerosidade excessiva. Então veja, primeiro ponto aqui, quando a gente fala da teoria da imprevisão, nós precisamos nos pautar por, vamos dizer assim, 2 pontos básicos para você na aplicação dela. Primeiro, que exista um fato superveniente. O que é um fato superveniente? É aquele que ocorre após a contratação. Diante de uma imprevisibilidade. Onde que a gente tem aqui os casos de imprevisibilidade? Principalmente no caso fortuito e na força maior. Então vejam, assim como lá atrás, lá no direito das obrigações, vocês viram que é possível, por um caso fortuito, um caso de força maior, que para o Código Civil são sinônimos, é possível que você extingua a relação obrigacional, cada uma das partes assumindo o seu prejuízo. Quando a gente fala aqui em revisão contratual, é evitar que isso aconteça, quando, mesmo por um caso fortuito ou força maior, você consegue manter a relação contratual, mas para que mantenha ela, vamos dizer assim, justa, adequada, é preciso que se opere uma revisão contratual. Você faça ajustes nas cláusulas desse contrato para que ele se mantenha dentro de um equilíbrio
necessário para você falar no cumprimento de princípios como função social e a própria boa-fé objetiva. Então, beleza. Você precisa de um fato superveniente. O que é isso? É um fato que ocorra após a contratação e você precisa de uma imprevisibilidade. Ou seja, esse fato superveniente, é por isso que chama a teoria da imprevisão, ele tem que ser um fato que tenha ocorrido de forma imprevista. É aquele fato que, mesmo que seja previsível, ele tem o que a gente chama de efeitos inevitáveis. Por mais que você saiba, por exemplo, que existe a possibilidade de chover, por mais que você saiba que existe a possibilidade de um vírus se espalhar, como tem vários, você não consegue segurar os efeitos de uma pandemia como a que a gente está vivenciando agora, e é algo, vamos dizer assim, unânime na doutrina, pelos estudiosos, que a pandemia que a gente está vivenciando agora é um fato de imprevisibilidade ou de efeitos inevitáveis, que vai gerar a possibilidade disso aqui que a gente está falando. Por isso que eu destaquei várias vezes que é um assunto extremamente importante você dominar e você saber. Então, beleza, você precisa de um fato superveniente, ocorra após a contratação. Então, tem toda aquela formação do contrato que a gente estudou, lá na aceitação, fez a aceitação, no outro dia ocorreu um fato, aquele fato pode ser considerado superveniente. E esse fato superveniente ele era imprevisível, não tinha como saber daquilo ali. Junto com o fato superveniente imprevisível, o contrato se tornou para uma das partes excessivamente oneroso. O que isso significa? Ele gerou uma grande pressão patrimonial ali em uma das partes. Veja o seguinte, quando a gente fala na revisão contratual, para a maioria da doutrina, ela vai dizer assim, na verdade não é a maioria da doutrina, que a gente tem um debate interessante. Essa onerosidade excessiva aqui, ela é uma onerosidade excessiva que a gente vai chamar de objetiva. O que isso significa? Ela está relacionada com o contrato por si só. E qual era o exemplo que a maioria dos julgadores ali, eles trabalhavam? Era um determinado contrato que era celebrado, por exemplo, com uma taxa de juros variável. E aí você tinha uma inflação. Então vamos pensar ali, que você vai ter um pagamento com X reais mais 3% de juros de acordo com uma determinada variação ali que podia alterar. Um juros que seria variável, de acordo com a inflação, por exemplo. E aí você tem um disparate da inflação, como aconteceu nos anos 90, e aí você tem aquele contrato que se torna totalmente impossível para uma das partes, que era o devedor no caso. Esse era o exemplo clássico. Hoje a gente pode trabalhar com exemplos que eu diria assim mais próximos, até uma das grandes críticas da doutrina, é que essa imprevisibilidade aqui e essa onerosidade excessiva, elas praticamente impediam a aplicação da revisão contratual. Era praticamente impossível você provar que existia algo imprevisível e que essa imprevisão gerava uma onerosidade excessiva objetiva dentro do contrato em si. Então veja, quando eu falo onerosidade excessiva objetiva, eu estou falando que não é a parte que ficou mais pobre ou mais rica. É aquele contrato que se tornou, dentro das suas cláusulas, praticamente impossível de ser realizado dentro de um equilíbrio. Aqui, o que foi o exemplo que a gente pode trabalhar hoje? Vamos imaginar a pandemia. O que você tem? Você tem um contrato de locação, que eu diria um dos temas mais polêmicos que a gente tem hoje, inclusive com um projeto de lei para gerar uma lei emergencial para resolver esses problemas. Vamos imaginar que a minha aluna exemplar aqui, a Jill Moore, tem uma loja de doces no shopping. Beleza. Ela paga lá um aluguel, um mísero aluguel lá de R$4.000 por mês, para ela ter a lojinha dela lá e vender os doces dela. Ok. De repente vem a pandemia. O que essa pandemia fez? Ela fez com que aquela lojinha que a Gilmara vendia doces teve que ficar fechada durante, sei lá, todo mês de abril. Por quê? Porque tinha um decreto impedindo. Então veja, você tem um decreto que por lei acabou gerando essa onerosidade naquele contrato. Porque se era um contrato que dizia que ela poderia, por exemplo, ficar em abril inteiro aberta lá utilizando a área do shopping, de repente você tem um fato superveniente imprevisível que tornou aquela, vamos dizer assim, aquele benefício que ela tinha, aquele crédito que ela tinha, aquela prestação que o shopping ia oferecer, impossível. E esse impossível gerou o que a gente vai chamar de onerosidade aqui no contrato. Ele se tornou extremamente desvantajoso para a Gilmara.
ok? E vamos pensar aqui em um outro exemplo para a gente gerar esse raciocínio aqui. Você tem, exemplo hipotético, né? Que eu falei inclusive na sala dos professores. Você tem uma faculdade que te oferece aulas, beleza. Você paga por um número X de aulas lá, ok. Vem um fato superveniente e transforma toda essa prestação de serviços educacionais, exemplo hipotético, em uma prestação de serviço, mas que vai ser estilo EAD. E aí, em estilo EAD, você tem uma redução. A aula que era 50 minutos, ela se torna, de repente, uma aula de 30 minutos. Ou você tinha aulas práticas que agora não podem ser realizadas. Então, veja, será que esse contrato não se tornou excessivamente oneroso para... E veja, aqui eu falo onerosidade excessiva objetiva mesmo. Aquelas cláusulas que estavam no contrato, elas sofreram uma modificação em razão desse fato superveniente aqui, e se tornaram extremamente desvantajosa para uma parte e, ao mesmo tempo, vantajosa para outra. Apesar de que a gente vai ver, isso não é um requisito. Você não precisa ter uma parte lucrando muito. Você só precisa ter uma parte que se torna, de certa forma, prejudicada aqui. Esse caso não é um exemplo muito legal porque é uma relação de consumo. Essas relações de prestação de serviços educacionais são relações de consumo e a gente vai ver que tem um outro raciocínio. É menos exigente nos requisitos aqui. Mas só para vocês terem em mente desde já que são basicamente essas duas bases que vão dar a sustentação para isso que a gente está falando. A revisão do contrato ela necessita, no Código Civil, de um fato superveniente, um fato posterior à contratação, que seja imprevisível, de efeitos inevitáveis, e que gere dentro das cláusulas ali algum desequilíbrio que prejudique de forma muito excessiva uma parte. Beleza? Vamos abrir o código aqui. Quando você pega o 317, que eu acho ele melhor do que o 478, ele fala o seguinte. Vou copiar ele aqui. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Então veja que esse artigo aqui, ele é um encaixe lindo disso que eu estou falando para vocês. Os exemplos, quando você tinha um contrato que tinha lá como moeda o dólar, e aí você tem um dólar que sai de 3 e pouco e de repente está a R$6. Veja, o dobro. Então, o cara que pagava em dólar, ele fica, evidentemente, uma onerosidade excessiva. E por que esse dólar subiu? Porque você tem uma pandemia. Então, trabalhar mais uma possibilidade de exemplo aqui. Então, você tem um motivo imprevisível, que gera que a prestação devida ela se torna extremamente onerosa e diferenciando daquela prestação do momento. Se o cara, por exemplo, tinha que pagar $1.000, que seria equivalente a uns R$3.800, hoje ele teria que pagar quase R$6.000. Então veja que tem uma desproporção muito grande entre aquilo que ele pagaria no momento em que ele celebrou o contrato e aquilo que ele passa a ser responsável hoje. O que pode ocorrer? O juiz pode corrigir, dando aqui um valor real da prestação. Beleza. A gente abre o outro artigo, que é o 478, que vai falar o seguinte. E olha que interessante, uma crítica, inclusive. O artigo 478 ele já está na parte de resolução, ou seja, ele já está falando em extinguir o contrato, acabar com o contrato. Ele diz o seguinte: nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, ou seja, não há contrato, extingue o contrato. Os efeitos que a sentença decretará retroagirão à data da citação. Beleza. Aí você vem para o 479 e ele fala o seguinte: a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então veja, o que o 478 está falando são os requisitos que você teria em tese para resolver o contrato. Isso aqui seria uma resolução pelo caso fortuito ou força maior que gerou uma onerosidade excessiva. E
como uma possibilidade de evitar isso aqui, e veja que o 479 ele deveria nem ser poderá ser evitada. Ele deveria estar escrito aqui, a resolução deverá ser evitada, que a gente sempre quer isso, princípio da conservação do contrato, desde que você modifique equitativamente. O que é isso? Seria fazer uma justiça ali dos valores às condições do contrato. Beleza. Aí a gente pode partir para os requisitos da revisão judicial. Quais seriam os requisitos partindo disso aqui que a gente acabou de mencionar? Primeiro requisito, em regra, o contrato precisa ser bilateral. O que é um contrato bilateral? Eu lhes pergunto. É o contrato que a gente chama de contrato com obrigações complexas. Obrigações complexas. O que você vai colocar aqui? Direitos e deveres recíprocos. Quando eu falo em contrato bilateral ou contrato sinalagmático, eu falo de um contrato que você tem para uma parte crédito e débito, para outra parte crédito e débito. Ele tem direitos e deveres, ambas as partes têm direitos e têm deveres. Beleza. Outro requisito que você precisa ter para a revisão judicial aqui dos contratos. O contrato precisa ser oneroso. O que isso significa? O que significa contrato oneroso? José, do Grilo. José Grilo. José Grilo. Continua. Prestação e contraprestação. Ou benefícios e prejuízos patrimoniais recíprocos. Eu perco em um sentido, eu ganho em outro sentido. Eu pago o carro, mas eu ganho o carro. Ao mesmo tempo em que a outra parte me entrega o carro, mas ela ganha dinheiro. Uma prestação, uma contraprestação. Como a gente viu, a maioria dos contratos bilaterais são também onerosos. A maioria dos contratos em que você tem direitos e deveres, obrigações de tanto ser credor e devedor, você também tem um benefício e um prejuízo patrimonial ali inerente. Beleza. Além disso, o contrato precisa ser comutativo ou, como sinônimo aqui, pré-estabelecido. O que isso significa? Desde o momento da celebração, as prestações são sabidas e conhecidas. Qual é o, que eu diria assim, o contrassenso do contrato comutativo? Qual é o contrato que se diferencia do contrato comutativo? Ou qual contrato existe a possibilidade de eu falar que não tem uma prestação conhecida ali? Contrato aleatório. Então veja, o contrato aleatório é aquele que uma prestação, exemplo clássico, seguro. Você não sabe se ela vai ser cumprida ou não, porque depende de uma condição, um evento futuro ou incerto. Já no contrato comutativo, todas as prestações elas são expressas ali, elas são previstas. Desde o momento em que você celebra o contrato, você sabe que vai pagar Y, X, vai ter direito a Z, a W. Então as partes elas têm conhecimento daquilo ali. Em regra, no contrato aleatório não se tem revisão, beleza? Mais um requisito, contrato de execução diferida. O que isso significa? Contrato de execução diferida. O que isso significa? Não. Mas existe esse também. Ou de trato sucessivo. O
a gente vai chamar de longa duração. Esse é o que você falou, Milton. Contrato de trato sucessivo é aquele que vai se prolongando. Por exemplo, a internet. Você vai pagando a internet, todo mês você paga, te fornece internet. É o chamado contrato de longa duração. Ele vai se renovando. O que é o contrato de execução diferida? Ajudar. Não, esse é o de trato sucessivo. Vou ajudar vocês. Contrato de execução diferida é o contrato de execução futura. A execução será feita somente em momento posterior à celebração. Venda de plantação que será colhida ainda, né? Inclusive aqui foi um caso interessante que uma vez fofocando com o professor Paulo Antônio, ele me contou o que aconteceu em Rio Verde. Olha o caso. O cara financiou um valor para poder plantar, acho que era soja, não sei, então tinha um contrato ali de financiamento e tal, em que ele iria fazer o pagamento assim que fizesse a colheita, já vinculou lá umas sacas de soja que seria colhida e tal. E aí parece que acho que não sei se o cara estava viajando, um negócio assim, e a fazenda pegou fogo e queimou praticamente tudo, né? Foi vamos dizer assim, quase que um acidente que queimou a fazenda do cara e impossibilitou, obviamente, que ele pudesse pagar aquele valor que ele tinha investido no banco, né? Então esse seria um exemplo aqui de contrato de execução diferida, futura. Por quê? Porque ele iria pagar ainda assim que ele começasse a colher uma plantação que ele estava, ali plantas que ele ia plantar e sequer se sabia se ele colheria lá na frente, né? Que foi o que aconteceu. E foi aplicado a teoria da imprevisão nesse caso aí, beleza? Mais um requisito que a gente tem que destacar aqui é motivo imprevisível, como está lá no artigo 317, ou acontecimentos imprevisíveis e extraordinários, como está lá no 478. Aqui é onde a doutrina ela vai criticar bastante, porque quando você fala de acontecimentos extraordinários, você tira quase, assim, eu diria que seria uma pandemia, uma guerra, algo totalmente fora de possibilidade de se imaginar dentro de uma sociedade. Mas, por exemplo, variação de juros, variação cambial, variação do dólar, variação da inflação, tudo isso, para grande parte da jurisprudência, não era um acontecimento extraordinário. Eles entendiam que era algo que estava inerente à própria condição de risco ali daquela negociação, né? Quando você negocia em dólar, você sabe que existe um risco do dólar explodir lá para cima, existe um risco do dólar reduzir o valor dele. Então é como se estivesse inerente ao próprio risco da contratação ali. Uma crítica que boa parte da doutrina vai fazer, porque segundo dizem o artigo 478, quando ele traz essa necessidade do acontecimento ser extraordinário, ele acaba mitigando em poucas possibilidades para você aplicar a revisão judicial. Então, no âmbito do direito civil, vocês verão, inclusive, agora, obviamente, vai mudar pela pandemia, que vai trazer uma porção de casos de revisão judicial, mas você dificilmente via uma jurisprudência de revisão judicial para o Código Civil. Lá no Código de Defesa do Consumidor a gente vê várias. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, no Código Civil, era difícil. Próximo requisito. Diga. Por um motivo previsível, sim, mas o acontecimento extraordinário, não. Entendeu? Aí é onde você tem um grande problema. Alguns autores vão dizer que o artigo 317 ele é menos exigente do que o artigo 478. E aí ficava aquele debate, né? Qual foi realmente a teoria aplicada na revisão do contrato? Porque quando você pega o artigo 317, ele só fala que o motivo precisa ser imprevisível. Mas, quando você vai para o artigo 478, ele fala que o acontecimento tem que ser, além de imprevisível, extraordinário. E veja, uma crise financeira, a gente aconteceu ali há poucos anos, quando o Lula era presidente lá, que tem a história da Marolinha, teve uma crise.
Então a gente, na década de 90, a crise. A crise em si, ela não é algo extraordinário, não é algo assim, né? Não é, por exemplo, uma guerra, que é totalmente extraordinária. É algo que a gente, apesar de não ter previsibilidade quando vai ocorrer, a gente sabe que é algo que acontece, como variação do dólar, variação dos juros, variação da inflação. E aí é onde fica a crítica. Eu vou com o professor Flávio Tartus, que tem uma base também na jurisprudência do STJ, quando ele fala que esquece esses acontecimentos extraordinários aqui. Desde que você tenha um caso de imprevisibilidade que seja capaz de alterar o equilíbrio do contrato ali, você já pode falar em revisão judicial, beleza? Eu gosto de focar aqui, ó, que é o próximo requisito, que é a onerosidade excessiva. Aqui é o que a doutrina vai chamar de quebra do sinalagma. Mais ou menos o seguinte, você quebra aquele equilíbrio que existia no contrato. Ou seja, aquele compromisso de cada parte cumprir, ter um prejuízozinho ali, ter um benefício de forma equilibrada, tanto é que teve o acordo, ela é rompida por esse motivo imprevisível. E aí você tem um grande prejuízo por uma das partes. Então, quando você tem, vamos pensar um exemplo bem tosco aqui, um sujeito que comprou, sei lá, um carro, negociou um carro em dólares, pagou lá $10.000 para o carro. A princípio, você tinha um sinalagma ali, um equilíbrio, estava pagando $10.000, estava recebendo um carro. De repente, esse carro que iria lhe custar 38 mil reais, ele passa a custar quase 60. Então veja, você tem um prejuízo muito grande, você quebra esse equilíbrio do contrato aqui. E aí é a onerosidade excessiva que vai principalmente trazer a necessidade de se operar a revisão judicial aqui. Então, a gente pode colocar aqui o seguinte: é a existência do desequilíbrio no contrato, gerando grande prejuízo para uma das partes. Aqui é onde vai entrar, principalmente, um princípio que a gente pulou ele, que seria o princípio da justiça contratual. Um contrato que se torna injusto para uma das partes, ele não pode ser um contrato válido. Por quê? Violando o princípio da justiça contratual. Eu acho mais fácil você pensar isso como um reflexo da função social. O contrato, para cumprir a função social, ou seja, para ele atender ao interesse social, ele precisa ser justo para ambas as partes. Sendo injusto, ele não cumpre a função social. Mas não deixa de ser uma espécie de violação ao princípio da justiça contratual. Existência de desequilíbrio no contrato, gerando grande prejuízo para uma das partes. Aqui a gente pode colocar um alerta, que será o seguinte alerta: para a maioria da doutrina, não é preciso que a outra parte esteja lucrando muito. Para você ter a quebra do equilíbrio do contrato, não significa, diferentemente do que está escrito aqui no 478, ó, que ele fala, com extrema vantagem para uma parte, essa extrema vantagem não significa que a outra parte está lucrando muito. Só isso significa que existe um desequilíbrio efetivo, que uma parte ela está muito desvantajada naquela situação aqui. Vamos pensar no exemplo da locação do shopping com a Gilmara. O shopping ele está tendo uma vantagem aqui, um lucro nenhum, está tudo fechado. O que está acontecendo é que ele está tendo uma grande vantagem, porque em tese ele não está perdendo nada, ele continua ganhando a locação da loja, apesar da loja não estar funcionando por um determinado decreto que o impediu ali. O que é interessante? Que a gente pode colocar aqui. Quando se fala em onerosidade excessiva, e eu já mencionei isso lá atrás, a onerosidade excessiva gera um desequilíbrio.
que pode ser objetivo, ou seja, interno ao próprio contrato, ou subjetivo, inerente à parte contratual. Então vamos pensar aqui. Quando eu falo em onerosidade excessiva, eu estou falando de um desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele pode ter ocorrido por um fator interno, que a gente vai chamar de desequilíbrio objetivo, dentro do próprio contrato. Ele pode ter ocorrido por um fator externo ou subjetivo, que a gente vai colocar aqui, externo ao contrato, inerente à parte contratual. Então vou dar um exemplo. Uma coisa você tem vamos imaginar aqui, um exemplo bom aqui. Você tem um contrato para prestar vamos pensar no exemplo de uma prestação de serviço. Você tem que prestar um determinado serviço, tem um contrato de prestação de serviço e receberia um valor X ali. Vamos imaginar que você é um cantor, receberia um valor X para cantar ali. O que acontece? De repente você pega o corona e aí você não pode celebrar não pode cumprir aquela prestação ali. Por quê? Porque tem uma doença que é inerente inerente ao contexto de imprevisibilidade e que te gerou essa impossibilidade de cumprir a sua prestação. Então veja, ficar doente em uma condição em que a doença te impede, e existe uma lei que fala isso, quando você está doente você tem que se isolar, que é a lei 3.000 e alguma coisa, acho que 3.079. Quando você tem essa situação, você está em um desequilíbrio, porque apesar de ter recebido por aquele contrato ali, você não pode cumprir a sua prestação, ou ainda não recebeu. Vamos imaginar que você vai receber por aquela prestação ali, você não a pode cumprir porque existe algo interno ao contrato. Ou mesmo, vamos pensar aqui, você não pôde fazer esse show porque veio uma lei e proibiu shows. Seria algo interno ao próprio contrato. Ou vamos imaginar o exemplo do shopping mais uma vez, que eu acho que é um exemplo muito didático nesse sentido. Você tem uma locação, mas você não pode abrir e se beneficiar daquele contrato de locação, oferecendo seus produtos, porque existe uma lei que te impede. Então veja, tudo isso, todo esse desequilíbrio está dentro do próprio contrato ali. Ele está interno ao contrato porque ele te impede de uma prestação e é o impedimento daquela prestação ali é que vai gerar essa onerosidade, é o que vai gerar o desequilíbrio. Diferentemente do que aconteceria, por exemplo, se você, exemplo hipotético aqui, tem uma locação qualquer, residencial. Você loca um imóvel e paga lá R$1.500 pelo imóvel e de repente, em razão da pandemia, então veja, em razão de um motivo imprevisível, você fica o quê? Desempregado. Significa que aquele contrato ele está desequilibrado para você. Porque se antes você tinha uma renda e contava com ela para cumprir aquele contrato seu, agora você não tem mais. E não tendo mais essa renda, aquele contrato que era um contrato equilibrado, de repente ele se torna desequilibrado. E aí a gente poderia pensar até nesse exemplo, que eu lembrei aqui agora, da casa mesmo, que ele é mais didático ainda. Se você tem, pense aqui, se você tem uma locação de uma casa que é, sei lá, R$1.500, se em razão da pandemia todas as casas à sua volta que eram alugadas por R$1.500 passam a ser oferecidas por R$1.000, significa que aquele contrato lá que tinha uma locação de um imóvel, ele teve um desequilíbrio interno. Aquela locação que valia R$1.500, pelo mercado agora, ela se tornou desequilibrada porque você locaria qualquer casa ao seu redor por R$1.000. Partindo para um desequilíbrio subjetivo, as casas continuam todas sendo alugadas a R$1.500, mas você, em razão do motivo imprevisível, ficou desempregado. E aí, em razão desse desemprego, você como parte contratual está em um desequilíbrio negocial ali e isso gerou essa quebra, né, do sinalagma aqui, essa onerosidade excessiva. Então aqui existe um grande debate doutrinário para dizer o seguinte: em regra, você só pode considerar
possibilidade para revisão judicial, o desequilíbrio objetivo. Só o desequilíbrio que esteja inerente ao contrato pode justificar uma revisão judicial. Mas você tem doutrina respeitável e do qual eu acho que faz muito mais sentido, é que, partindo da boa-fé objetiva, dever de lealdade, dever de solidariedade, é possível que, havendo um desequilíbrio subjetivo, também se exige a revisão judicial. Por quê? Porque o contrato ele é por parceiros. E aí, se o sujeito que eu tinha um contrato, ele ficou, por exemplo, desempregado em razão de uma pandemia, você precisa, como parte contratual solidária a ele, ajustar aquele contrato. E é óbvio, você não precisa ficar no prejuízo, mas você precisa minimamente ajudá-lo, reduzindo o valor, dando um maior prazo, enfim, dando possibilidades, e é onde entra a revisão judicial, beleza? Então você vai ter essas duas, vamos dizer assim, duas correntes. Uma que vai falar que uma situação de motivo imprevisível que gera um desequilíbrio subjetivo, desemprego é o exemplo mais clássico, não vai ser suficiente para justificar uma revisão judicial. E vai ter uma outra corrente doutrinária que vai dizer o seguinte, olha, partindo do princípio da boa-fé objetiva, partindo do princípio da solidariedade, da lealdade contratual, se o sujeito está numa onerosidade excessiva, o mínimo quer dizer que você pode exigir da outra parte que ajude. Como que ela vai ajudar? Ajustando aquele contrato ali o máximo que puder para não ficar no prejuízo, de modo que o contrato se torne novamente equilibrado e se torne normalmente justo, ok? Me parece que foi partindo dessa premissa aqui, né? O Tartucci, ele tem destacado já bastantes vídeos que eu tenho visto dele, que nós teremos dois problemas grandes com relação à pandemia. O primeiro é locação, muitas discussões de locação, principalmente quando a gente pensa em locações empresariais, né? Você tem aí imóveis caríssimos por mês, um mês parado ali é um prejuízo imenso, e a outra situação são escolas, porque você tem muitas escolas, universidades totalmente intransigentes, não fizeram ajuste de valor de forma alguma, principalmente levando em consideração escolas de crianças que tem lá educação física, ou mesmo creches, que tiveram grande parte, e a gente já tem efetivamente um desequilíbrio objetivo, né, que aquela prestação não está sendo cumprida. Então, se você tem uma prestação que era cumprida, uma aula de educação física, e ela não pode ser cumprida, você está num evidente desequilíbrio objetivo. Isso vai, obviamente, gerar grandes debates ainda no nosso querido judiciário mais à frente, em razão especificamente da pandemia. Ele tem destacado esses dois setores que vão, com certeza, ganhar destaque na jurisprudência. Locação e escolas e universidades intransigentes. Né? Intransigentes são aquelas que não aceitaram, em hipótese alguma, reduzir por meio de uma negociação extrajudicial, como foi feito na nossa universidade, né? De forma totalmente negociada ali, né? Sem a interferência do judiciário de uma forma geral. Beleza? Então era isso. Na aula de hoje a gente iniciou aqui essa parte de revisão judicial do Código Civil. Tchau, tchau. A gente iniciou essa parte aqui do Código Civil com relação à revisão judicial. Na próxima aula a gente continua e entra já na revisão judicial do Código de Defesa do Consumidor, que tem critérios diferentes, um sistema diferente, a gente vai aprender lá, beleza? Se curtiu, curta aqui o vídeo, dúvidas nos comentários e, se puder, compartilhe o vídeo. Até a próxima, muito obrigado!